Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto da palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo de número 5. Iremos ler do verso de número 10 ao verso de número 17. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, do 10 ao 17. Somos gratos ao Senhor por podermos estar nesta casa de oração por mais uma vez. Para mim é sempre um prazer poder estar com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor desta casa, pastor Rogério. Deus abençoe, pastor. Quero deixar aqui uma palavra de gratidão a Deus pela vida do Senhor. Que Deus lhe dê paz, saúde, felicidade, prosperidade, longura de dias. E eu já disse isso antes e repito: o aniversário do Senhor, mas o presente é nosso. Deus abençoe. Para mim foi um prazer conhecer esta casa, esta família, esses pastores, esses obreiros. Para mim foi um presente de Deus poder ter conhecido os irmãos. Deus abençoe e prospere as vossas vidas em tudo, em nome do Senhor. Quantos acharam? Diz amém. Verso 10 está escrito: a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem na escrita e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler a Escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestidos de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Verso 17. Então Daniel respondeu e disse, na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a sua interpretação. Quantos dizem amém, irmãos? Amém. Irmãos, fazendo uma retrospectiva histórica aqui, a Bíblia diz que Deus chama um homem. Esse homem era Abraão. E a Abraão, diz a história, que Deus constitui a ele uma família, e esta família desce ao Egito, e no Egito essa família passa um intervalo não tão pequeno, mais de 400 anos, e essa família se torna uma nação numerosa. A história diz que no intervalo dos 400 e um pouco mais de 400 anos, depois disso Deus quebra o coração de Faraó, e com o coração de Faraó Deus quebra o Egito, arrancando este povo de lá, levando-os ao deserto, sobre a liderança de Moisés. Diz a história que no deserto Deus tira Moisés depois de um determinado período, e sob a liderança de Josué, no intervalo de 7 anos,
A história diz, e a Bíblia vai nos dizer, que o povo conquista a terra prometida sob a liderança de Josué. E dentro da terra prometida surge a teocracia, que foi sob a liderança dos juízes, e esse tempo durou por volta mais ou menos de 300 anos. Esse tempo Israel oscilou entre pecado, juízo, arrependimento e restauração. Pecado, juízo, arrependimento e restauração. Você vai ver no livro de Juízes dizer assim: e tornou os filhos de Israel fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o povo pecava, Deus vinha com juízo, o povo se arrependia e Deus restaurava o povo. Nesses 300 anos, no livro de Juízes, você vai ver que todas as vezes foram assim: o povo pecava, a história diz que Deus vinha com juízo, o povo se arrependia e Deus entrava com a restauração. Dentro da terra prometida, eles olharam as nações vizinhas e eles começaram a observar que as nações vizinhas tinham um rei visível, um rei, vamos falar um português mais claro aqui, de carne e osso, visível, que falava com o seu povo escutava, o povo clamava, o rei via e escutava, e eles não queriam mais o governo teocrático, ele agora queria um governo monárquico. E a história diz que Deus ouve o povo, e aí é levantado Saul. Saul reina sobre Israel no intervalo de 40 anos. Depois de Saul, Deus levanta Davi, que fica mais 40 anos. Aí sai Davi, entra Salomão, que fica mais 40 anos, dando um total de 120 anos, esses 3 primeiros reis, 40 anos cada um. E a história vai dizer que no ano 931, com a morte de Salomão, e sobre o governo do filho de Salomão, Roboão, diz a história que o reino é dividido em 2 partes, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi formado por 10 tribos, 19 reis, 8 dinastias, nenhum rei piedoso. E por causa que eles desobedeceram e se afastaram de Deus, a história vai dizer que eles foram levados cativos para a Assíria, e no ano de número 722, e jamais foram restaurados por causa do pecado. Em outra contrapartida, o outro reino foi o reino do sul. O reino do sul foi constituído por 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Tiveram 20 reis, momentos altos e momentos baixos, momentos de glória e momentos de calamidade, reis piedosos e reis maus. E pela rebeldia e abandono a Deus, a Bíblia diz que Deus enviou juízo sobre a nação, e os caldeus vieram, e Deus entregou eles na mão de Nabucodonosor, por causa do pecado da desobediência. E o cenário político em volta de Judá, a história diz que tinha uma guerra muito grande entre a Assíria e o Egito. A Babilônia se tornou uma nação poderosa. Na sua época, a nação mais poderosa da época era a Babilônia. E como que ela se tornou a nação mais poderosa? Porque a Assíria e o Egito estavam disputando quem que predominava, quem que mandava, quem tinha o maior exército, quem que era mais poderoso, seu reduto bélico. Eles estavam disputando quem era maior. E com essa disputa, os dois enfraqueceram, porque eles lutaram tanto para mostrar quem dominava mais, que os dois se enfraqueceram. E assim, a Babilônia veio e ganhou essa briga com a maior facilidade. Porque tem um provérbio chinês que diz que é bem provável que quando 2 cães brigam por causa de um osso, pode ser que apareça um terceiro e leve o osso com a maior facilidade. Foi o que aconteceu. Enquanto as 2 nações mais fortes, a Síria e o Egito, estavam disputando para ver quem era maior, a Babilônia veio por trás e ela abocanhou o poder, e ela se tornou a nação mais poderosa da época. Diz a história, irmão, que foi o maior império do mundo, e no reinado de Nabucodonosor durou 43 anos. 43 anos, ele embelezou a cidade de uma forma tremenda. A história vai nos dizer que as muralhas, elas eram tão grandiosas, que elas tinham 30 metros de altura. Para imaginar, meu irmão, uma muralha que cercava a cidade, 30 metros de altura, a altura tamanha que era esta muralha.
E outra coisa, ela era não só alta, mas também ela era larga. Ela era tão larga que a história vai dizer que dava para correr do lado um do outro 3 carros empalheirados, um do lado do outro, de tão alto, 30 metros, e tão largo, dava para correr 3 carros, um emparelhado do lado do outro. 1.200 torres de vigia existia ao longo da muralha. 1.200 torres. Por onde o inimigo ameaçava de atacar, tinha um soldado na torre espiando. Então, humanamente falando, era impossível investir contra a Babilônia. Lembre-se, ela se tornou poderosa por causa da briga da Síria com o Egito. E com isso ela se tornou grandiosa. Tão grandiosa que na Babilônia havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o jardim suspenso da Babilônia. De tão grandiosa que era aquela cidade e tão poderosa que se tornou aquela nação. Mas em contrapartida, meu irmão, enquanto o cenário político ao redor de Judá era deste jeito, o cenário espiritual de Judá estava em calamidade. O povo, diz a história, que estava no pecado. Então ouça o que eu vou dizer aqui agora, irmão. Quem venceu o povo de Deus não foi a Babilônia. Quem venceu o povo de Deus foi o pecado. Eu vou repetir. Quem venceu o povo de Deus não foi a Babilônia. Quem venceu o povo de Deus foi o pecado. O povo de Deus, ele nunca foi derrotado por conta de poder do inimigo. O inimigo pode ser grande como for. Você vai ver ao longo da história, de Gênesis a Apocalipse, aonde está escrito que Deus perdeu uma batalha. O inimigo, ele pode ser maior do que o povo de Deus, mas não é maior do que Deus. Eu já estou profetizando. O problema pode ser maior para você, mas se você estiver na fiação, ele não é maior do que o nosso Deus. Deus tem uma resposta para o teu problema. Preste atenção, não foi o povo de Deus, não foi Nabucodonosor que venceu o rei de Judá. Foi o rei Deus que entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor não prendeu o rei, foi Deus que entregou a Nabucodonosor. Os utensílios da casa de Deus não foram saqueados por Nabucodonosor. Os utensílios da casa de Deus foram entregues pelo inimigo, pelo próprio Deus. Por quê? Por causa do pecado. Então quem venceu, eu disse aqui, eu descrevi a força do inimigo, mas eu não estou dando grandiosidade ao inimigo. Eu estou dizendo, meu irmão, que o inimigo se tornou grande, mas o povo de Deus não perdeu para o inimigo por causa do tamanho do inimigo, porque você nunca vai ler ou enxergar ou ver alguém citar alguma coisa na Bíblia que Deus perdeu guerra, até porque Deus não perde batalha. Quando o povo está na fiação, o inimigo pode ser maior, mas na fiação com Deus, Deus entra na guerra e dá vitória ao seu povo. Toda a história foi assim. Agora o pecado é terrível. O pecado, ele é terrível. Eu vou repetir, o pecado, ele é terrível. Você vai ver que quando o povo de Deus perdia a guerra, não era porque o inimigo era grande, mas sim porque o pecado cheirava mal diante de Deus, e Deus permitia. Você vai ver ao longo da história do povo, que Deus pelejou guerras que, olhando humanamente, eram impossíveis do povo de Israel vencer, mas venceu. Por quê? Porque Deus pelejou. Eu gosto daquele texto que fala de Ezequias. A história diz que Senaqueribe resolveu invadir Judá. O texto diz, irmãos, que chega a notícia no ouvido de Ezequias. Ezequias não correu para a rede social, Ezequias não foi chorar mágoa em Facebook, Ezequias não foi ficar no telefone, Ezequias não foi na sala de bate-papo, Ezequias não foi em porta de igreja, Ezequias não foi conversar com um amigo em porta ou em esquina de casa. Não, não. O texto diz que ele entrou na casa do Senhor, e o inimigo, meu irmão, estava ameaçando, porque o inimigo gosta de ganhar no grito mesmo, porque você está passando por um problema e o inimigo sopra na tua mente: você vai perder.
essa já era, não tem solução. Olha o que o fulano passou igual você e não venceu, você também não vai vencer. Era isso que Senaqueribe estava falando. A história diz, irmão, que os príncipes de Ezequias, amando de Ezequias, diz a história que ele fala assim, ó, vai lá e fala para os príncipes de Senaqueribe, não falar em aramaico não, porque o povo está em cima dos muros, e o povo vai ficar desesperado ouvindo umas coisas dessa, porque o inimigo dizia o seguinte, nós vamos entrar nesta terra, nós vamos entrar na cidade, nós vamos saquear o que vocês têm, nós vamos matar os homens, vamos levar as mulheres, vamos levar as crianças, vamos roubar o ouro, vamos roubar a prata, vamos saquear o que vocês têm de melhor, vamos levar o vosso gado, o vosso tesouro, nós vamos destruir essa terra. Aí Ezequias fala para os príncipes assim, ó, fala para eles não falarem em aramaico não, porque o povo está em cima do muro só olhando, e o inimigo fica gritando, o povo fica desesperado. Aí os príncipes de Ezequias chegou e falou assim, ó, o rei pediu para falar para vocês não falarem no nosso idioma não, nós temos intérprete aqui, viu? Dá para vocês falar no idioma de vocês mesmo, que os intérpretes traduzem e levam para Ezequias. Por quê? Porque o povo não precisa saber, senão o povo vai ficar desesperado. Aí que o inimigo tocou a buzina mesmo, meu irmão, que ele vai bater na tecla que você não quer, ele vai bater aonde te desespera, ele vai bater aonde tira a tua paz. Mas eu venho como homem de Deus para te dizer nesta noite, a vitória é tua, é decretada, é selada, toma posse. A história diz que aí que eles... Ezequias quer enganar vocês, viu? Ele está dizendo assim, o nosso Deus nos deu vitória, lembra da história, nos deu vitória contra o Egito, destruiu o faraó, nos arrancou de dentro do Egito. Eu quero dar uma notícia para vocês, não caia nessa conversinha fiada de Ezequias não, porque nós também vencemos o Egito, nós vencemos terra que vocês nunca guerrearam, e são maiores do que o Egito. Não deixe ele ficar falando essas coisas não, viu? Porque tem gente que entra na igreja, eu estou cansado de ir na igreja, sempre diz, a vitória é tua, toma posse da vitória, olha, vai sair culto de ação de graça, e eu não vejo vitória chegar. Meu irmão, a tecla é essa, o poder de Deus é esse, palavra de Deus não é autoajuda não, é ajuda do alto. Deus te trouxe para dizer, se não aconteceu ainda, é porque não chegou o tempo, mas se você estiver na fiação, o que é teu, não tem inimigo que vai tomar aquilo que Deus falou que é teu. Glórias a Jesus. Foram falar para Ezequias, o negócio está pegando fogo lá, varão, na muralha. Agora que ele está gritando mesmo, porque nós falamos para ele mudar o idioma, e agora que está pegando fogo mesmo. Está dizendo que, falando para o povo, a história do Egito, estão querendo desestimular o povo, e o povo está com medo. O texto diz que Ezequias correu. Ezequias o que, irmão? Correu. Vamos dizer junto, Ezequias? Não foi para a sala de bate-papo, não foi para o WhatsApp, não foi para o Facebook, não foi para grupo familiar não, meu irmão. Não foi em psicólogo, não foi em psiquiatra, não se entuchou de remédio tarja preta, porque ele não correu para nada disso. O texto diz que ele correu para a casa de Deus. Oh, glórias a Jesus. Quando ele entrou, irmão, ele entra na casa de Deus. Deus é tão tremendo que quando ele entra aqui, Deus manda vir socorro de longe. Deus está falando com alguém aqui. Ele entrou buscando socorro aqui, veio resposta para ele da onde ele não esperava. Eu tenho uma notícia de Deus aqui para você, meu irmão. Eu estou profetizando, a autoridade está comigo na palavra aqui agora, e como homem de Deus, debaixo da autoridade desta palavra, eu decreto sobre a tua vida. Hoje você entrou no lugar certo. Enquanto você adora aqui, Deus vai te surpreender da onde você não espera. Resposta de Deus vai vir para você. Você pode dar um glória melhor do que esse, meu irmão? A história diz que Isaías está lá na casa dele, o profeta. Deus fala para Isaías, Isaías, vai lá falar com Ezequias. No palácio? Não, no templo. Ezequias está pedindo um socorro lá no templo. Vai lá, fala com Ezequias. Quando Isaías chega no templo, o senhor está orando, rei? Estou orando. Está sabendo que o inimigo está afrontando? Estou sabendo. E você veio orar também? Não, eu vim aqui entregar um manto para você. Assim diz o Senhor. Irmão, como é bonita essa frase na boca de quem tem autoridade. Assim diz o Senhor. Deus manda falar para você, rei, não temas.
Não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Irmão, não estou falando de mim não, é a palavra. Deus está dizendo para nós aqui, falando conosco de uma forma gritante. Eu não sei do teu problema, eu sei do meu. Não tem uma frase, cada um com seus problemas. Eu conheço o meu, você conhece o teu. O teu para você, para mim pode ser pequeno, e o meu para ti pode ser pequeno, mas para mim ele é grande. Para você o teu é grande, mas Deus está falando aqui no plural para todo mundo. Não temas. E canto e Aramamai, Deus está guerreando as tuas guerras. Glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias a Deus. Deixa eu ir nesse texto aqui, eu gosto desse texto, irmão. Só, não temas. Ele entrou na casa do Senhor, não temas a palavra que ouviste. Irmão, diz a história que o profeta vai embora. Eu quero crer que a sensação de Ezequias foi igual você quando você chega na casa de Deus. Igual eu, igual a nós. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Você entra amargurado. O problema está por aqui. Mas os hinos vêm dizendo que Deus guerreia as tuas guerras. O hino vem dizendo que ele morreu, mas ressuscitou. O hino vem dizendo que a vitória é tua. O hino vem dizendo que ele não perde batalha. Aí a palavra vem completando, dizendo que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. A palavra vem dizendo, não temas, porque ele está cuidando de ti, do que é teu. Cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida dos teus negócios, cuida da tua saúde. Ele cuida do que é teu. Receba esta palavra. Aí, se sentimos um gigante, irmão, é verdade ou não é? Parece que tu esquece do problema, mas o problema existe. Tem uns que traz o problema aqui para dentro. Tem outros que deixam o problema em casa. Tem outros que pedem para o problema ficar lá na porta esperando. Ó, espera aí que eu vou entrar para adorar. Viu? Só que tem uma coisa, viu? Enquanto nós adoramos aqui, Deus pode ir lá na calçada resolver o teu problema. Pode ir lá na tua casa resolver o teu problema. Receba esta palavra, Ele pode entrar na tua saúde. Eita, Deus está falando conosco aqui. Não temas a palavra que ouviste. Ele se sentiu grande. Quando ele sai fora do templo, quem está em cima do muro gritando? O inimigo, irmão. Saiu da casa de Deus, o problema existe. Se Deus não resolver na hora do culto, tu vai sair daqui, vai estar te esperando. Vai chegar lá, vai estar te esperando. O problema existe, é inevitável. Quando Ezequias sai do templo, que ele olha, ele corre de novo para o templo. Porque tem uns aqui, meu irmão, que a vontade era trazer uma cabana e ficar aqui dentro. Viu? Porque aqui dentro você sente paz. Aqui dentro você sente alegria. Aqui dentro você sente paz na alma. Mas Deus está dizendo, foi eu que abri aquela porta para ti. Foi eu que te dei aquela casa. Foi eu que te dei a tua família. Tu não vai só sentir paz aqui não. Tu vai sentir paz aonde eu te coloquei. Receba esta palavra, meu irmão. A história diz que ele entra dentro da casa de Deus de novo. E diz o texto que Deus vai buscar o profeta novamente. E o profeta, Isaías, volta para o tempo que Ezequias está precisando a parte B da mensagem. Vai lá, entrega a mensagem inteira. Só um não temas foi pouco para ele. Vai lá. E diz o texto que ele volta. Rei, eu voltei porque Deus mandou entregar um negócio para o senhor. Tem mais? Tem mais. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Quem está falando aqui não é Olerite, não. Está falando aqui não é presidente da república, não. Quem está falando aqui, meu irmão, não é o gerente da empresa e nem o dono da empresa, não. Quem está falando aqui não é diploma de faculdade, não. Quem está falando aqui é o Deus de Israel. O que me pediste acerca do inimigo, eu ouvi. Eu vou traduzir essa frase. A frase diz, o que tu me pediste acerca do inimigo, eu ouvi. Tem tradução que diz assim, ó, o que tu me pediste acerca de Senaqueribe, eu ouvi. Eu vou falar uma frase aqui que Deus está me dando. O que tu me pediste acerca deste problema, eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Sabe qual é o teu problema? Deus está dizendo, eu ouvi. Eu sei qual é o teu problema. E Deus está dizendo, eu conheço o assentar dele. Eu conheço o levantar do inimigo. Eu conheço a entrada, a saída. Eu conheço o furor dele contra mim. Sabe o que Deus está dizendo para Ezequias? Ô Ezequias,
Ele não está só mexendo com você não, Ele mexeu comigo também. Ele está bravejando contra mim, dizendo: não deixe Ezequias vos enganar, dizendo: nosso Deus. Ele me colocou nessa palavra aí, Ezequias: a guerra não é tua, a guerra é minha. Receba, a guerra não é tua, é dele. Estão dizendo de você: é crentinho, diz que o Deus deles dá vitória, é crentinho, é quadrado, vai para a igreja de domingo, volta na segunda, vai na quarta, não perde campanha. Deus está dizendo: você caminha para mim, eu vou guerrear por você. Glória. E cantuí. Ai, calamachui. Deus diz para Ezequias: eu conheço o entrar, eu conheço a saída, conheço o levantar, conheço o assentar. E como ele falou de mim, eu vou colocar um anzol no nariz dele e um freio na boca dele. Um anzol no nariz dele e um freio na boca dele. Sabe o que Deus está dizendo? Vou segurar ele pelo nariz e colocar um freio no beiço dele. Tem tradução que diz beiço. Eu não sei por onde Deus vai parar o teu inimigo, mas quando você entregar na mão de Deus e descansar, Deus está falando com alguém aqui: eu vou tirar a autoridade do teu adversário contra a tua vida e vou mostrar que eu sou Deus contigo nesta guerra. Você pode dar um glória por esta palavra, meu irmão? Eita Jesus! E Deus diz assim, ó, olha o que Deus falou para ele: pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Irmão, eu não estou te motivando você a dar glória não, mas eu estou ouvindo a voz de Deus aqui hoje. Deus está dizendo: pelo caminho que ele veio, eu vou fazer ele voltar. Ele não vai entrar aqui nesta cidade, ele não vai lançar flecha na tua casa, ele não vai lançar escudo contra o teu lar, ele não vai lançar tranqueira na tua família, diga amém. Ele não vai lançar tranqueira na tua saúde, diz amém. Ele não vai lançar tranqueira na tua casa, diz amém. Ele não vai lançar tranqueira no teu ministério, diz amém. Se eu fosse você, eu dava outra glória, meu irmão. Ele que pega o lixo dele e volta pelo caminho que ele veio, diz o Senhor para alguém hoje aqui. Ei, calavachurianda lamanai. Ei, cantui calamanai. Irmãos, estamos no início de noite de guerra. A semana está começando e Deus está dizendo: eu estou guerreando por alguém aqui. Ele vai voltar de marcha ré. Glórias a Deus. Não vai tascar no que é teu. Ricancho Naramantui. Um anjo. Quantos anjos? Deus mandou um anjo. Tinha 185 mil no acampamento. Você conhece a história? Um anjo varre 185 mil. Só, não, é porque só tinha 185 mil. Se tivesse mais, um anjo destruía mais. Eu fico imaginando o Senaqueribe no outro dia. Estão prontos? Quem está pronto? Pelo caminho que ele vier, ele vai. E para resumir, meu irmão, a história diz que ele volta correndo para a sua terra. E ele morre nas mãos dos seus próprios filhos, dentro do templo do seu Deus, com o joelho curvado sobre o altar do seu Deus, para se cumprir o que Deus disse. Ele não vai nem erguer escudo aqui, porque vocês não vão fazer nada. Quem vai fazer sou eu. Eu quero continuar a minha fala, mas dizer para alguém aqui: essa guerra não é tua. Oxi. Irmãos, alguém entrou aqui nessa noite dizendo: eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite, para mim não dá mais. Você orou a Deus essa semana e você disse assim: Senhor, eu não estou mais suportando. Deus está dizendo: não é tua, a guerra é minha. Irmãos, voltando para o texto, você nunca vai ver o povo de Deus que está na obediência perder guerra, porque eu acabei de citar, o inimigo pode ser grande, mas se estivessem na obediência, a vitória era inevitável.
Agora, quem fez o povo perder? O pecado, como nós estávamos dizendo. Porque o pecado, meu irmão, eu já disse isso nessa tribuna e vou repetir: o pecado é gostoso. Eu não estou falando de pecado de adultério, não. Eu estou falando de pecado. Eu estou falando que o que a tua carne, ela mais almeja, é melhor do que o teu espírito deseja. Por exemplo, é melhor você estar com o seu leque se abanando no calor, ou você ir agora e sair com a tua família e tomar um sorvete numa sorveteria. A sua carne quer a sorveteria, mas a tua alma canta e grita pela casa de Deus. O que é melhor, meu irmão? Saí de Catanduva hoje 10 horas da manhã, cheguei em São Paulo 3 horas da tarde sem parar. Parece que tinha um sol para cada carro. O que era melhor? Eu ficar na minha casa ou eu andar 450 quilômetros para vir aqui cultuar? Cultuar eu cultuo na minha igreja. Cultuar eu fico em casa. Cultuar eu ligo a TV e se eu quiser eu assisto lá. A minha carne vai gostar, mas a minha alma está gritando: não, não, não. É hoje, é lá, na casa. Oh Jesus, oh glórias a Deus. O pecado, meu irmão, ele é gostoso, mas ele custa caro. O que a tua carne almeja pode ser bom momentaneamente, mas custa caro. Para Davi custou um filho. Para Sansão, literalmente custou os olhos da cara. Para Saul custou o trono. Porque nós temos que tomar cuidado, meu irmão, porque o homem pode ser cobrado de uma forma mais dolorosa por causa do pecado. O pedido de perdão é imediato e de graça, mas a consequência vem. Pecou, pediu perdão, receba o perdão. Está arrependido, está perdoado. Mas tem o peso e a consequência do pecado. E tem uma frase que eu gosto dela: Deus é especialista em abençoar, porém Deus também é especialista em mandar o boleto da cobrança. Ninguém fica devendo não, meu irmão, porque Deus não é injusto e Ele é fiel para velar pela sua palavra. O pecado custa caro e nós temos que vigiar e orar. Vigiar e orar. Sabe por quê, meu irmão? Porque o diabo, ele não quer tirar as pessoas da igreja. Ele quer te tirar da presença de Deus. Até porque estar na igreja não significa que você está na presença de Deus. Por muito tempo, os judeus haviam confiado no templo e não em Deus. Eles confiavam na casa, nas paredes e não em Deus. Eles diziam o seguinte: enquanto o templo estiver de pé, a vitória é nossa. Resumindo, com o templo de pé mesmo, o inimigo veio e destruiu. Porque religião sem vida não salva ninguém. E Deus, Ele reina, quer com templo ou sem templo. Até porque Deus não está preso em parede, Ele habita em você. O pecado, irmãos, eu não sei, eu tenho 38 anos de vida e eu conheço, desde que eu me entendo por gente que eu nasci, eu frequento igreja. Hoje nós estamos com templos luxuosos, irmão. Você entra para o lado do estado do Mato Grosso do Sul, tu não vê igreja pequena, tu passa em frente de igreja e fala: isso aqui é sede. Não, isso aqui é uma congregação. Templos luxuosos, paredes revestidas de granito, de mármores, viu? Com ar condicionado, cadeiras almofadadas, que se você for num culto desse cansado, é perigoso tu se transladar. Viu, irmã? De tão luxuosos que estão, mas estamos vivendo um tempo vazios de Deus. Eu nunca vi nesses últimos dias quanto crente amargurado, angustiado. Eu nunca vi nesses últimos dias como o diabo tem se andado com os filhos dos crentes, irmão. Eu nunca vi nesses últimos dias, estou falando com propriedade de causa, tenho visto nas igrejas por onde passamos, filhos de crente angustiados, uma juventude depressiva, médicos querendo tuchar remédio tarja preta em adolescente de 13 anos, filho de crente, filho de pastor. Não estou culpando pai, não estou culpando mãe. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Que nós estamos em templos aconchegantes, mas estamos vazios de Deus. As paredes são lindas, mas por dentro estamos vazios. Mas Deus, nesta noite, seja cheio do Espírito Santo. Ai, calabachu. Vazios de Deus, irmãos.
Estamos vivendo dias assim. Antigamente, não estou falando que tu tem que voltar, porque o que tu tem foi Deus quem deu. Mas eu conheço e me lembro de tempos onde não tínhamos templos grandiosos, mas tu pisava dentro daquela taperinha de igreja, Deus já te fazia você sentir a presença dele na porta. Entramos em igreja, meu irmão, a pessoa tem a voz tremenda, tu fala, meu Deus, que fôlego, que voz, que timbre, mas não passa do teto, não atinge a alma, não preenche o vazio. Por que não dizer, crente que participa da ceia todo mês, mas com arrombo no peito, um vazio que o psiquiatra não vai resolver, o remédio tarja preta não vai resolver, o psicólogo não vai resolver, não é na cadeira, no divã que vai ser resolvido, mas Deus está dizendo, eu vou mudar essa situação. Glórias a Deus. Eu vou mudar esta situação. Estamos vazios de Deus. Quantos crentes nesses últimos dias, meu irmão, vivendo de aparência. Me desculpe, pastor, hoje é aniversário do presidente, mas o presidente dos presidentes está falando, e eu quero ser fiel à palavra. Seja cheio do Espírito Santo. Ei, calabachuí. Estamos vivendo, irmão, a geração do arrepio. Se o pregador pregar não me arrepiar, ele não é dos bons. Se o conjunto louvar, eu não senti um arrepio, não é Deus. Palavra de Deus é aquela que confronta, meu irmão. Me perdoe da liberdade. Quem entrou nessa casa hoje e ainda não sentiu a presença dele, não culpe pregador não, não culpe a direção não, não culpe quem louvou não. Não responda para ninguém, para você mesmo. Como é que foi a tua semana? Como é que foi a tua virada de ano? Como é que foi hoje você na tua mesa, em volta da tua mesa? Como é que foi as tuas palavras e o teu pensamento? Aonde o teu olho alcançou e o que a tua mente arquitetou? Aí acha que Deus é obrigado a chegar na casa dele, abrir o céu, descer com os dois pés e balançar o crente. Meu irmão, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Você pode dar um glória por esta palavra. Sabe por quê, irmãos? Em muitos templos a presença de Deus está indo embora. Justamente por causa disso. O pecado. Só para você entender. Josias, a história diz que ele limpa a casa de Deus. Quando Josias ele é consagrado a rei com 8 anos de idade. O que se espera de uma criança de 8 anos, irmão? Reinar uma nação, governar uma nação. Mas Josias, depois da unção de rei, ele pede para ir no templo. E quando ele chega no templo, que ele entra da porta para dentro, ele vê um monte de altares construídos dentro da casa de Deus. Tinha o altar de Deus e o altar particular de cada um. Josias diz, quem foi que fez esses altares aqui? Quem fez esses altares foi alguns sacerdotes que já morreram. Josias disse, então mete fogo no altar deles. E o resto que sobrar, o pó, varre tudo. Vai e joga na túmulo de cada um. Porque quem que fez o lixo, que vai embora com o seu lixo. Casa de Deus não é lugar de entulho. Casa de Deus não é lugar de lixo. Casa de Deus não é lugar de jeitinho. Casa de Deus não é lugar de pecadinho. Casa de Deus não é lugar de dar a poeirinha debaixo do tapete. Não. Irmãos, toda casa tem um quartinho da bagunça. Tem ou não tem, irmão? Aquele quartinho que só você entende ele. Olha Deus falando. Nunca vi tanto dente brilhando, irmão. Não é verdade? A casa pode ser pequena como for, mas tem o bendito cantinho da bagunça. A casa é grande, tem o quartinho da bagunça. E detalhe, é tão bagunçado que você fala assim, eu preciso entrar ali para resolver. E quando você entra, irmão, nem você sabia que tinha tanto lixo lá dentro. É verdade ou não é? E você vai jogando para fora, jogando para fora, jogando para fora, jogando para fora. Aí você vai lá, você tira o pó. Aí você vai começar a fazer uma vasculhada para ver o que você vai jogar fora. Aí você diz assim, ó, eu nem sabia que eu tinha isso, mas eu vou guardar, porque vai que eu use. Olha só, irmão. É tudo igual, irmã. Não é assim, irmão? Olha isso aqui, ó, nem uso mais, mas vai que um dia eu uso. Resumindo, você coloca para fora
Mas quando você vai ver, você colocou para dentro tudo de novo. Deus está dizendo conosco nessa noite: é nesse quartinho da tua alma que eu quero entrar. Porque quando Deus te chamou, aquilo que você falou que não presta mais, meu irmão, não tenha dó de guardar não. Você não vai usar mais. As coisas velhas e eis que tudo se fez. Dá um glória para Jesus, irmão. Quando Josias entra, não, esses lixos aí não é para estar dentro da casa de Deus, não. Esse templo aqui não é meu. Essa morada não é minha, é dele. Como que podem ter feito alguns altarezinhos aqui dentro para ser adoração paralela? Aqui não, pode jogar tudo para fora. E detalhe, o lixo que sobrar vai no túmulo de cada um que fez e coloca o pó lá em cima. Porque quem fez o seu lixo que vai embora com o seu lixo. A casa é de Deus. Para resumir, a reforma que ele fez na casa de Deus foi tão grande no intervalo de 20 anos, que quando ele morre não levou um ano para voltar o pecado tudo de novo, pior do que foi no tempo do seu pai. Deus olhou, o pecado chegou no limite. O pecado chegou no limite. Eu vou repetir, o pecado chegou no limite. E quando chegou no limite, a história diz que Nabucodonosor, sentado lá no seu trono, ele se lembra. Ele sentado no trono, ele disse: olha, eu ouvi falar no tempo dos meus pais, que para aquelas bandas de Judá tem muito ouro, muita prata, muitos utensílios de valor. E quando foi que ele ouviu falar? Quando Ezequias estava enfermo, e os príncipes da Babilônia vieram visitar Ezequias. Lembra dessa história? A história diz que quando Ezequias estava enfermo, que o profeta vai lá e diz: da cama que tu subiu, tu não vai descer mais, viu? Deus manda dizer para você: coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, morrerás e não viverás. Ezequias vira para a parede, pede perdão a Deus, ora a Deus, clama a Deus, Deus ouve, faz o profeta voltar do pátio e diz: olha, Deus está acrescentando 15 anos da tua vida, você vai levantar. A história diz que os príncipes da Babilônia veio visitar, só que na verdade, irmão, eles não vieram visitar, eles espiar. Eu vou repetir, não vieram visitar, vieram espiar. Não entraram com sinceridade, entraram para espiar. Tu sabia que nem todo mundo é para sentar no sofá da tua casa, irmão? Tu sabia que nem todo mundo é para sentar à roda da tua mesa e comer do teu pão? Você sabia que nem todo mundo é para você abrir os teus tesouros e mostrar o segredo da tua casa e da tua família? Porque nem todo mundo que te dá um sorriso e 3 tapas nas costas é sinceridade, é espia. Mas Deus está dizendo: eu vou varrer do teu caminho esse tipo de gente. Receba esta palavra. Quando eles vão embora, Isaías vai falar com o profeta e diz: vai falar com o rei e diz: olha, quem é esses homens que estão aqui na terra? Quem são esses homens? Aí eles dizem assim, o rei diz: são os amigos meus. Não quis falar não, irmão. São os amigos meus que vieram de terra distante. Isaías diz: mas quem são os amigos? Aí para profeta ninguém mente, irmão. São os príncipes da Babilônia. Ah, é? Porquanto tu abriste as portas da tua casa e mostraste os teus tesouros, e permitiu o teu inimigo entrar e sentar no que é teu. Irmão, essa parte eu acho forte demais. E eu não vou levar comigo não, eu vou entregar. Deus disse na boca do profeta: virão dias que a tua geração vai sofrer por causa disso. Eu vou falar devagar e pausado, não precisa da glória, mas guarde isso. A tua geração sofrerá, porque você abriu a porta para o inimigo entrar. Sabe o que Deus estava falando para o rei? Não é você que vai pagar não, Ezequias. Quem vai pagar é a tua geração. Meu irmão, cuidado com o hoje, porque hoje você sabe quem é você, o que você faz. Mas cuidado com o teu pequeno, cuidado com a tua descendência, cuidado com a tua geração. É forte essa palavra, meu irmão. Mas Deus está nos aconselhando aqui nesta noite: não brinque hoje para a lágrima não ser inevitável amanhã. Eu vou repetir: não brinque hoje, não abra brecha para o inimigo hoje, para o inimigo não se andar com os teus amanhã. Mas eu profetizo debaixo da autoridade desta palavra: ele veio com artimanha, mas Deus está dizendo: pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Quando eles vieram espiar a terra, eles voltaram com o relatório. Só para você entender, na época, meu irmão, os reis que antecederam Nabucodonosor, foram 5 reis antes de Nabucodonosor. Eu até anotei o nome aqui quando eu estava estudando, porque o nome é horroroso, meu irmão. Esaradom,
Baladã, Merodach e Baladã. No tempo de Merodach e Baladã que ele manda os espias. Detalhe, ele não voltou em seguida para tomar, mas ele deixou no relatório. Em Judá tem coisa boa. Sai Merodach e Baladã, entra Nebopolazar, sai Nebopolazar, entra Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando ele senta no trono e vai reinar, ele diz: em Judá tem ouro, e eu vou invadir contra Judá, eu vou investir contra Judá. Ezequias não existia, mas a geração dele estava lá. E a história diz que ele vai invadir contra Judá. E quando ele vai invadir, aí nós entramos em Daniel, capítulo de número 1. Ele diz: nós não vamos levantar uma lança, nós não vamos levantar uma espada, sangue não vai correr, se vocês deixarem a Babilônia entrar. Irmão, Deus está falando conosco aqui. Se você ficar no pasmo e deixar a Babilônia tomar conta de ti, do que é teu, não vai ter guerra, não vai ter choro, não vai ter mal. Mas se vocês tentarem lutar contra, não adianta vir para a campanha e orar não. Não adianta levantar de madrugada e consagrar a tua vida não. Se vocês lutarem contra, vai ser investido contra. Mas se vocês deixarem, a Babilônia vai entrar. Mas Deus está dizendo: se a Babilônia entrar, a princípio não tem destruição. O problema vai ser amanhã, não é hoje. Mas Deus, se eu investir contra, eles vão vir contra. Deus está dizendo: mas eles podem vir, porque se você estiver na fiação, eu vou cuidar de você e daquilo que é teu. A história diz que quando ele chega na terra, ele fala no capítulo 1: nós vamos entrar na terra, nós vamos cuidar da terra, nós vamos invadir a terra e nós vamos querer levar alguns da terra para nós, para a Babilônia. E Daniel capítulo 1, no verso 4, ele vai dizer o que ele queria: queremos jovens que não houvesse defeito algum. Irmão, o diabo não tá querendo nego quebrado não, quebrado já é dele, ele quer coisa boa. É por isso que ele investe contra a tua vida, que não tenha defeito, formoso de aparência, instruído em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendido no conhecimento, e que tenha habilidade para viver no palácio, e fosse ensinado nas línguas dos caldeus. Sabe o que Nabucodonosor quis, irmão? Eles levaram esses jovens, 4 jovens. A história diz que eles acharam 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles levaram os jovens para a Babilônia. E eles chegam na Babilônia, Nabucodonosor entrega eles na mão de Aspenaz, que era o chefe dos eunucos. E lá eles teriam que ser instruídos em algumas matérias: matemática, astrologia, geografia, magia, agoração. Porque a terra da Babilônia era uma terra de macumbeiro, era uma terra de agoreiro, terra de pessoas com língua e palavras pesadas. Porque, pasme os irmãos, tem gente com palavra de peso, determina contra a tua vida, determina contra a tua casa. E o que me chama a atenção é que o diabo queria transformar 4 crentes em 4 macumbeiros. 4 crentes em 4 macumbeiros. É possível, pastor? É possível. Aqueles crentes que determinam contra a tua vida, não vai para frente, não vai prosperar. Caia por terra, seja vencido, seja arrancado, seja destruído, seja envergonhado. Mas eu venho profetizar: esta ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não vale encantamento contra a tua casa. Então a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi trocar, meu irmão, mudar o idioma, que sejam instruídos na língua dos caldeus. Nabucodonosor fala para Aspenaz: se eu pegar um deles falando em aramaico nos corredores do palácio, eu mato você, Aspenaz. Eu quero que eles falem na nossa língua, na língua dos caldeus. Eu quero que mude o idioma dos 4. O diabo queria mudar a língua deles, irmão. E eu vou falar uma coisa para os irmãos: nós estamos vivendo dias e que o adversário quer mudar o idioma da igreja. O diabo quer mudar o idioma da igreja. Mas Deus está dizendo: o cântico que eu coloquei nos teus lábios não mudou, é o mesmo. Estão tentando modernizar o evangelho, meu irmão, mas o evangelho é o mesmo. A palavra de Deus não muda. Deus está dizendo: é isso, é assim, é desta maneira. Pode dar glória, porque é desta maneira. Estão querendo mudar o idioma. Uma das coisas que Nabucodonosor tentou fazer, mudar o idioma. Para resumir, por causa do horário, outra coisa que ele tentou fazer, mudar a comida. Você vai ver
que ele tenta mudar a comida no verso 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia. Não é para comer o que eles comem. Pergunta para ele o que eles comem lá na terra deles em Judá. O que eles comiam? Nós comemos feijão, ervilha, malva, raiz de zimbro. É mesmo. Aqui vocês vão comer lebre, coelho, leitão, crocodilo, avestruz, molusco. Vai mudar o cardápio. Porque o que era pecado antes, hoje não é mais. O diabo está tentando mudar a comida da igreja, meu irmão. Quase não se fala mais no sangue de Jesus, é no copo de água. Não se fala mais na autoridade do sangue de Jesus, é um punhado de sal. Não se fala mais no sangue de Jesus, é o meu lenço, é a minha camisa, é o meu suor. Viu? Paz, meus irmãos, é o meu sangue. Estão tentando mudar, meu irmão, a comida da igreja. Mas quem purifica do pecado é o sangue de Jesus. Eu nunca li na Bíblia que foi o sangue de Paulo que curou. Eu nunca li na Bíblia, meu irmão, que foi a água ungida de Pedro que libertou. Mas foi o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a palavra de Deus. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, a palavra de Deus. O nome de Jesus, o sangue de Jesus e a palavra de Deus. Vamos no 3? 3. O nome, o sangue e a palavra. Se você crê, não deixa o inimigo mudar a sua ração. Glórias a Jesus. O Aspenaz olhou para ele e falou: rapaz, vocês comem isso aí, é? Que comida feia. Daniel diz: pode ser feia, mas é boa. Olha, sente o cheiro da comida do rei, do banquete do rei. Meu irmão, você já viu o adversário preparar prato ruim, é? Pode ser bichado, mas é bonito. E pode ser podre, mas aparente é cheiroso. Daniel olhou e falou assim: é bonito os olhos e cheiroso no nariz, mas não faz bem para a alma. Irmãos, eu ainda fico com a palavra: procurai a paz com todos, vírgula, e a santificação, vírgula, sem a qual a comida não mudou, continua a mesma. Outra coisa que o diabo tentou fazer, meu irmão, mudar o nome. Quando falamos de nome, falamos de caráter. Nome, caráter. Lembra de Jacó? Quando ele encontra com o anjo no val de Jabá: qual é o teu nome? Não, o meu não, qual que é o teu? O meu é Jacó. Então eu vou mudar, vai ser Israel, não vai se chamar mais Jacó. Eu vou te mudar, porque antes você era enganador, antes você era um mentiroso, antes você era um trapaceiro, mas agora você é um Israel, porque andou com Deus, lutaste com Deus e prevaleceste. Eu mudei a tua vida. Ele foi Jacó, mas voltou Israel. Foi Jacó, mas voltou Israel. Desceu para o vale Jacó, mas voltou Israel. Estão querendo mudar o teu nome, meu irmão. Estão querendo mudar a tua identidade. Viu? Nós, alguns anos atrás, nós éramos crente. Passou-se o tempo, protestantes. Depois, evangélicos. Estamos numa geração gospel. Estão querendo mudar, mas Deus está dizendo: eu não mudei, eu sou o mesmo. Se não tiver uma vida de santidade, não vai chegar no céu. Irmãos, não precisa responder para mim não, para você mesmo. Se a trombeta tocar agora, como é que está o teu caráter? Como é que está a tua comida? Só que tem uma coisa: Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. José estava no Egito, mas o Egito não tomou conta de José. Os anos se passam, Daniel já não é mais o menino que foi levado cativo à Babilônia. Agora ele já é um ancião. Diz a história que sai Nabucodonosor e entra Beltzazar. A Bíblia diz que ele estava sentado e dando uma festa. Capítulo de número 5, para resumir. A Bíblia diz que ele está sentado no trono e dando uma festa. Ele se alegra. E quando ele se alegra, ele fala para os seus príncipes: vai lá na casa do nosso Deus e pega os utensílios de ouro que foram trago de Judá. Porque se o Deus de Judá fosse bom, o que era dele estava na casa dele. Mas como está na casa do nosso Deus, é o nosso Deus que reina. Vai lá, pega, coloca vinho nos vasos de ouro do Deus de Israel e coloca para servir os meus convidados e a mim também. Ah, irmão, brinca com quem quiser, mas não brinca com o vaso. Não mexe com o vaso. Não toca no vaso. Não cobice o vaso. Não tenta manchar o vaso. Não suje o vaso. O problema é mexer com o vaso. Vamos dizer essa frase junto no 3? 3. O problema é mexer.
Irmão, ele poderia dar a festa de 3 meses, se ele não tivesse mexido no vaso, mas ele foi mexer no vaso. Quando desce o vinho na taça de ouro de Deus, e ele se alegra, aparece uma mão. No estuque da sala, no canto da sala. A Bíblia vai dizer que o ombro dele cai, o lombo afrouxa e as pernas tremem. Dá até grupo de gesto, irmão. Cai, afrouxa e treme. A Bíblia diz, irmão, eu não vou abrir de novo por causa do horário. Diz o texto que os joelhos batem em si, o lombo afrouxa e o ombro cai. Quando ele olhou a mão e a escrita, ele não interpretou. Chamou os astrólogos, os agoreiros, os magos, ou vamos falar uma linguagem nossa, chamou os macumbeiros, cartomante, quem lê mão, quem joga búzio, quem lê signo. Você já viu o diabo entender Deus, irmão? Esse assunto não é para o cão. Esse assunto é para quem tem janela aberta para Jerusalém, fala com o dono do alto 3 vezes por dia. Oh glória! É para quem tem intimidade. Diz a história que o rei começou até a oferecer proposta. Olha, quem relê para mim aqui será adornado de riqueza, cordão de ouro no pescoço, vai ser isento de IPVA, IPTU e INSS. Está livre do leão. E detalhe, hein? O terceiro no reino só não manda em mim e não manda na minha mulher, mas vai ser o terceiro no reino. Ninguém leu, mas a mulher viu que o negócio estava pegando fogo. A mulher disse: vive tu, ó rei, eternamente no teu reino, na época do teu pai. É o verso 13 do capítulo 5 que eu mais gosto, irmão. Veio um homem cativo de Judá. Olha, irmão, pelo texto você vai entender, te leva a entender que Daniel não frequentava o palácio não, porque o rei não sabia quem era ele. Olha o texto, é claro em dizer, no verso de número 13, quando ele entra na presença do rei, a primeira coisa que o rei pergunta: és tu aquele mesmo Daniel? Ele nem sabia quem era Daniel. Então Daniel não estava andando no palácio não, Daniel estava escondido. Deus escondeu Daniel, mas a notícia chegou no palácio e a mulher disse: na época do teu pai, moço cheio de Deus, entendido em visão, ele tem assunto com aquele lá de cima, ó. O negócio dele não é aqui embaixo não, é lá em cima. Se ele ainda existir, ele sabe. O rei diz: manda chamar. Oh glória. Irmão, eu gosto dessa fala. Quando Daniel entra na presença do rei, eu fico imaginando a cena. Desenha a cena na tua mente aí, irmão. Quando Daniel entra na presença do rei, o rei pergunta, verso 13, é a frase que eu mais gosto: és tu o mesmo Daniel da época do meu pai? A Bíblia não diz que Daniel respondeu, mas se ele tivesse respondido, ele teria dito: eu sou, não mudei não. Tentaram mudar meu nome, mas continuo Daniel. Tentaram mudar minha comida, mas continuo com a mesma comida. Tentaram mudar meu idioma, mas o meu idioma ninguém muda, porque eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Glórias. Eu quero fazer uma pergunta aqui, mas não precisa responder não, responda para você mesmo. És tu o mesmo crente em Jesus do dia que você levantou a sua mão e veio aqui na frente reconhecendo Ele como seu Senhor? Ou a modernidade te pegou? Deus está falando conosco aqui: quem eras tu e como tu és? Quem eras tu e como tu estás? Responda para você mesmo. Essa semana você jejuou quantas vezes por você mesmo? Quantas vezes você levantou esse mês de madrugada para falar com Deus? Como você era no começo da tua fé e como tu estás? Deus está nos perguntando nessa noite: és tu os mesmo ou a Babilônia te mudou? Aí o rei disse assim: se o Senhor interpretar, eu vou te adornar de riqueza, cordão de ouro no pescoço, vestir com vestido de púrpura, não vai ser mais propício a pagar imposto, e o terceiro no reino. Ah, irmão, Daniel disse assim: com os teus presentes fica o Senhor, e o Senhor dá para quem o Senhor quiser. Receba.
Sabe o que Daniel está dizendo? Não vem com essas propostas baratas da Babilônia, não. Prepara um glória, irmão. O que eu tenho, disse Daniel, Babilônia não pode pagar. O que Deus te deu, o diabo não tem como pagar. É teu, de graça, de graça, de graça, de graça. Dá glória porque é a graça, a graça. Tem aí? Tem aí? E para encerrar, eu fico olhando a cara dos macumbeiros, irmão, dos agoreiros, dos astrólogos, dizendo: o que esse homem vai dizer? Onde está escrito? Ali no estuque, ó. Está lá. A mão ainda não saiu. E a letra não apagou. Eu estou apreensivo. Perdi o apetite, vontade de beber. A embriaguez foi embora. Eu estou ligadão. O senhor pode falar? Posso. Menê, tekel, o farsi. O que significa isso? Pesado foste na balança e foste achado em falta. E o teu reino chegou, já era. Falar um português 2017, a casa caiu para você. Se Nabucodonosor perguntasse para Daniel: e por quê? Por quê? Por causa desse negócio que está na tua mão aí, ó. O vaso. Você mexeu no vaso. E o dono do vaso... Aleluia. E a Bíblia vai dizer assim para encerrar: e naquela mesma noite o rei foi morto. Sabe por quê? A 1400 ao alto do rio, Ciro estava desviando o rio, porque enquanto ele estava bebendo, alguém estava mudando o curso do rio. E quando ele muda o curso, seca o rio que dá a volta em volta de Babilônia. E os soldados dele entrou por baixo da muralha, invadiu o território da Babilônia, destruiu a Babilônia e destruiu o rei. Por que, pastor, que foi destruído? O vaso. Vire para o irmão que está ao seu lado e diga: não mexa com o vaso. Quantos podem dizer amém?